Olá, vamos continuar nossa leitura. Deixa eu já pedir para você deixar seu joinha. Pode ser? Então tá bom. Vamos lá, hoje começamos pelo capítulo 84. Chama-se O Conflito. Número fatídico. Lembras-te que te abençoei muitas vezes? Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua de ruiva crina que as substituiu no sacrifício de Pelópidas. É uma história grega, né, de um general, tá? Se alguém se interessar em saber, com certeza o Google vai saber te informar. É que o pessoal não gosta muito, né? Que fica lendo rodapé para não interferir muito na história, né? Uma donosa égua que lá morreu, coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade. Pois douta eu, égua piedosa, não só pela morte à vida, como porque entre as donzelas escapas, não é impossível que figurasse uma avó dos Cubas. Número fatídico, tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa da recusa. Disse-me também que eram negócios particulares. E o rosto sério, convencido, com que eu o escutei, fez honra à dissimulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava. Falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa a ler. Outras vezes recebia, e então conversava e ria muito, com estrépito e afetação. Oprimiam-no duas coisas, a ambição que um escrúpulo desazara e logo depois a dúvida e talvez o arrependimento. Mas um arrependimento que viria outra vez se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Duvidava da superstição, sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento que repugna ao mesmo indivíduo era um fenômeno digno de alguma atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Que tem isso? Perguntava-lhe eu. Faz mal, era a sua resposta. Isso somente, esta única resposta que valia para ela o livro dos 7 selos. Faz mal. Disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo. Aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga. Ou verruga ou outra coisa, que valia isso para quem não perde uma presidência da província? Tolera-se uma superstição gratuita ou barata? É insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves, com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares. Atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências. Tratou-o mal, comunicou a desconfiança aos colegas. Sobrevieram incidentes. Enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição.
85. O cimo da montanha. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade. Entrei a amar Virgília com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder. E a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva. Foi a droga com que tornamos mais saboroso o nosso amor e mais prezado também. Nos primeiros dias depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, se houvesse separação, a tristeza de um e de outro, à proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós. E semelhantes às crianças que se achegam ao regaço das mães para fugir a uma simples careta, fugíamos do suposto perigo, apartando-nos com abraços. Minha boa Virgília, meu amor, tu és minha, não? Tua, tua. E assim reatamos o fio da aventura como a sultana Sherazade, ou dos seus contos. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha, donde por algum tempo divisamos os vales de leste e de oeste, e por cima de nós o céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer, a descer. 86. O mistério. Serra abaixo, como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatida ou outra coisa, perguntei-lhe o que tinha. Calou-se, fez um gesto de enfado, de mal-estar, de fadiga. Ateimei. Ela disse-me que um fluido sutil percorreu todo o meu corpo. Sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim e beijei-a na testa com uma delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu, colheu-me a cabeça entre as palmas, fitou meus olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério. Deixemos ao leitor o tempo de decifrar esse mistério. 87. Geologia. Sucedeu por esse tempo um desastre, a morte de Viegas. O Viegas passou aí de relance, com os seus 70 anos abafados de asma, desconjuntados de reumatismo e uma lesão de coração por quebra. Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, avaro como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho, com algum legado. E se o marido tinha iguais pensamentos, encobria-os ou estrangulava-os. Tudo se deve dizer. Havia no Lobo Neves certa dignidade fundamental, uma camada de rocha que resistia ao comércio dos homens. As outras, as camadas de cima, terra solta e areia, levou-lhes a vida, que é um enxurro perpétuo. Se o leitor ainda se lembra do capítulo 23, observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a um enxurro. Mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo:
perpétuo. E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves e provavelmente a do cavalheiro que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter que a vida altera, conserva ou dissolve, conforme a resistência delas, essas camadas mereciam um capítulo que eu não escrevo por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros ou Jacó Valadares. Não me recorda bem o nome. Talvez fosse Jacó Rodrigues. Em suma, Jacó. Era a probidade em pessoa. Podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo, e não quis. Deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns 400 contos. Tinha a probidade tão exemplar que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos a sós em casa dele, em boa palestra, vieram dizer que o procurava o doutor B, um sujeito enfadonho. Jacó mandou dizer que não estava em casa. Não pega, bradou em uma voz do corredor. Cá estou de dentro. E com efeito, era o doutor B, que apareceu logo à porta da sala. Jacó foi recebê-lo, afirmando que cuidava ser outra pessoa, e não ele, e acrescentando que tinha muito prazer com a visita, o que nos rendeu 1h30 de enfado mortal. E isto mesmo porque Jacó tirou o relógio. O doutor B perguntou-lhe então se ia sair. Com minha mulher, disse Jacó. Retirou-se o doutor B e respiramos. Uma vez respirados, disse eu ao Jacó que ele acabava de mentir 4 vezes, em menos de 2 horas. A primeira, negando-se. A segunda, alegrando-se com a presença do importuno. A terceira, dizendo que ia sair. A quarta, acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante. Depois confessou a justeza da minha observação. Mas desculpou-se, dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado e que a paz das cidades só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas. Ah, lembra-me agora, chamava-se Jacó Tavares. 88. O enfermo. Não é preciso dizer que refutei tão perniciosa doutrina com os mais elementares argumentos, mas ele estava tão vexado do meu reparo que resistiu até o fim, mostrando certo calor fictício, talvez para atordoar a consciência. O caso de Virgília tinha alguma gravidade mais. Ela era menos escrupulosa que o marido. Manifestava claramente as esperanças que trazia no legado. Cumulava o parente de todas as cortesias, atenções e afagos que poderiam render, pelo menos, um codicilo. Propriamente adulava-o, mas eu observei que a adulação das mulheres não é a mesma coisa que a dos homens. Esta orça pela servilidade. A outra confunde-se com a afeição. As formas graciosamente curvas, a palavra doce, a mesma fraqueza física
dão à ação lisonjeira da mulher uma cor local, um aspecto legítimo. Não importa a idade do adulado, a mulher há de ter sempre para ele uns ares de mãe ou de irmã, ou ainda de enfermeira, outro ofício feminil, em que o mais hábil dos homens carecerá sempre de um quid, um fluido, alguma coisa. Era o que eu pensava comigo, quando Virgília se desfazia toda em afagos ao velho parente. Ela ia recebê-lo à porta, falando e rindo, tirava-lhe o chapéu e a bengala, dava-lhe o braço e levava-o a uma cadeira, ou até à cadeira, porque havia lá em casa a cadeira do Viegas, obra especial, conchegada, feita para gente enferma ou anciã. Ia fechar a janela próxima se havia alguma brisa, ou abri-la se estava calor, mas com cuidado, combinando de modo que lhe não desse um golpe de ar. Então, hoje está mais fortezinho. Qual, passei mal à noite, o diabo da asma não me deixa. E bufava o homem, repousando a pouco e pouco do cansaço da entrada e da subida, não do caminho, porque ia sempre de sege. Ao lado, um pouco mais para a frente, sentava-se Virgília, numa banquinha, com as mãos nos joelhos do enfermo. Entretanto, o nhonhô chegava à sala, sem os pulos do costume, mas discreto, meigo, sério. Viegas gostava muito dele. Vem cá, nhonhô, dizia-lhe, e a custo introduzia a mão na ampla algibeira, tirava uma caixinha de pastilhas, metia uma na boca e dava outra ao pequeno. Pastilhas antiasmáticas. O pequeno dizia que eram muito boas. Repetia-se isto com variantes. Como o Viegas gostasse de jogar damas, Virgília cumpria-lhe o desejo, aturando-o por largo tempo, a mover as pedras com a mão frouxa e tarda. Outras vezes desciam a passear na chácara, dando-lhe ela o braço, que ele nem sempre aceitava, por dizer-se rijo e capaz de andar uma légua. Iam, sentavam-se, tornavam a ir, a falar de coisas várias, ora de um negócio de família, ora de uma bisbilhotice de sala, ora, enfim, de uma casa que ele meditava construir para residência própria, casa de feitio moderno, porque a dele era das antigas, contemporânea de El Rei Dom João VI. À maneira de algumas que ainda hoje, creio eu, se podem ver no bairro de São Cristóvão, com as suas grossas colunas na frente. Parecia-lhe que o casarão em que morava podia ser substituído, e já tinha encomendado o risco a um pedreiro de fama. Ah, então sim, então é que Virgília chegaria a ver o que era um velho de gosto. Falava, como se pode supor, lentamente e a custo, intervalado de uma arfagem incômoda para ele e para os outros. De quando em quando vinha um acesso de tosse. Curvo, gemendo, levava o lenço à boca e investigava-o. Passado o acesso, tornava ao plano da casa, que devia ter tais e tais quartos, um terraço, cocheira, um primor. Então é isso por hoje, tá bom? No próximo vídeo voltamos na sequência dos capítulos do nosso livro, tá bom? Até lá, tchauzinho, fiquem com meu abraço de agradecimento.
tá bom? Pela companhia.